A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Queridos, a pedidos de muitos irmãos, hoje eu estou gravando este vídeo para trazer alguns itens, que eu uso para ministrar alguém em libertação, para ajudar uma pessoa a se livrar de opressão, de dores, doenças, inclusive até de demônios. Então, eu quero passar para vocês aqui o que Deus tem dado como misericórdia para eu utilizar, tá? Então, primeiramente, já deixo claro que tudo precisamos depender do Espírito Santo. Ele sempre tem que estar à frente, beleza? Ok. Um outro detalhe, para você praticar isso, óbvio que você precisa ser cristão, você precisa ser uma pessoa que vive em comunhão com Deus, está ali batizada nas águas, e vive procurando cada vez mais santificação, vivendo em oração, estando jejuando, ou seja, seja uma pessoa cristão mesmo, que não é apenas um frequentador de lugar, mas é uma pessoa que vive para Deus e com Deus, para Deus estar te usando, e que assim seja. Que Deus levante mais pessoas para libertar outras, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos, então precisamos orar ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores, mais libertadores e intercessores, porque esta obra ela é maravilhosa, mas precisa de irmãos realmente, irmãs mais consagrados, ok? Glória a Deus por isso. Feito isso, amados, eu não estou preocupado em numerar, em colocar primeiro isso, segundo, terceiro isso. Por quê? Porque senão eu vou deixar você ali meio que robotizado, Então, aí eu tenho que seguir essa ordem. Não é nada disso, tá? Porque cada caso é um caso. Muitas vezes vai pegar uma pessoa que já está mais avançada, então você pode usar outros itens lá na frente. Você pode pegar uma pessoa crua, uma pessoa que está começando, ali é nova, não entende, então você vai pegar outros itens mais atrás. Então, a ideia é você ter noção do que é importante usar e o que você pode acrescentar. Talvez Deus já está te usando aí, e que Deus continue te abençoando em orações, em intercessões, e talvez você tenha alguma prática que já é um pouco diferente, mas se Deus está te usando e está ajudando pessoas, ótimo. Eu estou aqui apenas para somar e acrescentar, ok? Beleza, então, volto a dizer, a ideia é você ter noção do que você pode usar numa ministração. Então, primeiramente, óbvio que nós precisamos ter base bíblica, ok? Porque nós somos pessoas que cremos na palavra de Deus, não é nenhuma invenção aqui minha ou desse ministério, não é nada disso. Então, tudo está na Bíblia? Está na Bíblia. Então, primeiramente, eu quero te dar aqui 3 passagens da Bíblia, tem mais, tá? Sobre oração, sobre intercessão, eu até vou citar, mas eu vou ler 3, depois eu posso citar para você aí mais algumas, para você anotando, e tendo isso como base, você vai estudar, você vai buscar, e isso é muito importante, ok, queridos? Então, primeiramente, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim, olha, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Então, esse versículo, ele é muito importante você atentar, está aqui no Novo Testamento, na época da graça, com muitas vezes alguém quer fazer separação da lei e da graça. Então, aqui está escrito, e é muito importante você entender que essa confissão, o Espírito Santo vai te orientar. Aí ele fala, eu não tenho que confessar a Deus? Também, mas tem alguns pecados, que até fraquezas e práticas, que a pessoa já falou com Deus, já confessou, não é que Deus não resolve, Ele somente Ele resolve. Mas por que eu tenho que, muitas vezes, chamar alguém, falar com alguém? E esse alguém tem que ser alguém maduro, alguém que não vai sair por aí espalhando, tudo aquilo que você fala, confessa, porque senão acaba estragando mesmo, Então, a ideia é que eu e você, por exemplo, vamos dar um exemplo, a gente ali compartilhe as nossas falhas, é entender que todo mundo tem falhas, é você compreender que você tem dificuldade de um lado, a outra pessoa também tem dificuldade do outro lado. Então, é muito importante você orar e entender sobre isso, para que você depois pratique, do jeito certo. O inimigo distorceu isso
E aí, é como a igreja católica, que confessa lá para padre, o padre manda a pessoa rezar 10 Ave Maria, 10 crê em Deus Padre, Pai Nosso, tal. Não é desse jeito, tá? Então o inimigo pega uma verdade, distorce ela, para quando alguém for praticar, aí ele fala, não, isso é coisa, né, daquela religião, não tem nada a ver, tá tudo errado, tal. Não, aqui é pegar o texto e colocar ele do jeito certo, né? Então, confessar, pois, os vossos pecados uns aos outros. Então, a Bíblia está escrito isso. Então, eu preciso fazer isso. E orar uns pelos outros. Então, até aí tudo bem, ninguém vai criticar, né? Vamos orar uns pelos outros. Para seres curados. Então, veja que através dessa prática, você alcança a cura quando está feito do jeito certo. Então, encontre uma pessoa madura. Caso você não tenha alguém e, né, não queira conversar, se abrir, e porque muitas vezes, né, você já confessou, estava dizendo, que você precisa confessar com alguém. Porque tem coisas que precisa de uma intercessão, você precisa de um testemunho, você precisa entender que outros também passaram por isso. E nós temos praticado isso, né? E Deus tem, de fato, operado maravilhas no nosso meio. Qualquer coisa você pode, aqui abaixo do vídeo, entrar em contato comigo, né? E sobre isso, e aí a gente conversa sem nenhum problema. E eu quero aproveitar, você que não é inscrito, se inscreva no canal e também deixe seu like. E é muito importante que você divulgue esta mensagem para todos aqueles que Deus colocar no seu coração. Quanto mais você fazer isso, você também estará ajudando outras pessoas que precisam dessas informações. Ok? Tiago 5, versículo 16. Ok? Agora vamos para a primeira carta do apóstolo João. É só seguir um pouquinho mais para frente. Não é evangelho, é a primeira carta. Capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ó: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então é muito importante você estar ali em comunhão uns com os outros, orando, ajudando, intercedendo, como eu já li no versículo de Tiago. Aí ele diz assim, ó: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso aqui é para crente, tá? Então, leia, ore, e o Espírito Santo vai te revelando como que eu sou crente e ainda preciso me purificar de todo pecado. Amado, quem que não peca? Diz o texto aqui, ó, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Tá certo? Isso é para crente. Aí ele diz, se confessarmos os nossos pecados, olha que interessante, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então é importante, eu sempre enfatizo aqui que quem confessa pecado é crente, tá? E aí, olha, eu estou na comunhão, eu estou na luz, né, como Deus é luz, aí eu mantenho comunhão uns com os outros. Com quem? Nós estamos aqui, eu tenho irmãos que a gente tem comunhão, a gente ora junto, a gente intercede, a gente jejua junto, a gente lê a Bíblia junto, temos reuniões aqui presencial, assim, né? Presencial, modo de dizer assim, ao vivo, né? Eu mando o link e as pessoas entram, a gente tem comunhão junto, então é importante, né, queridos? É importante nós estarmos aprendendo uns com os outros, assim como agora também eu estou passando aquilo que Deus tem me ensinado para você, para te ajudar, para que você também leve isso adiante e todas as obras de Satanás sejam destruídas, ok? Então, vamos pegar lá um pouquinho agora no Velho Testamento, Isaías, capítulo 59, diz assim, versículo 1, Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, tá? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, olha que interessante esses dois versículos de Isaías 59, tá? Os ouvidos de Deus não estão surdos, nem a mão encolhida, para que não possa atender. Mas qual é o problema? É as nossas iniquidades e os nossos pecados, que nós precisamos tratar isso, tá? Então, maldições, coisas, iniquidades, né, que nós herdamos. Em Êxodo 20, versículo 4, diz que Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos
até a terceira e quarta geração, tá? E como quebrar isso? Aí alguém pode dizer, pô, mas nós estamos na época da graça, Jesus já resolveu isso? Com certeza, mas uma coisa é o que Cristo fez e outra coisa é o nosso livre-arbítrio. Você sabe que se você não abrir o seu coração e não crer em Jesus Cristo, você não é salvo, por mais que ele morreu por você. E também, se você não confessar os seus pecados e não deixá-los, o que Cristo fez na cruz, né, acaba para você não servindo. Por quê? Porque uma coisa é o que Cristo fez e outra coisa é se eu tomo posse. Porque Deus nunca invade o livre-arbítrio. Lá no livro de Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, então você precisa abrir a porta do seu coração, Jesus entra e vai cear contigo e vai iluminar sobre tudo isso que eu estou falando. Estou dando textos bíblicos, então, por exemplo, você pode ler Neemias, Esdras e Daniel. É interessante, ó, Neemias, Esdras e Daniel. Qual capítulo? Os 3 livros é capítulo 9. Você pode ler o capítulo 9 e fala ali sobre eles estarem orando, o povo de Israel, né? Confessando a iniquidade ali, no caso, dizendo para Deus que eles estão de fato passando por tudo aquilo, por causa das iniquidades dos pais e confessando os seus pecados. Então veja, você confessa os seus pecados e as iniquidades que veio dos seus antepassados, você não vai confessar isso porque isso é responsabilidade deles. Mas como nós herdamos isso, então a gente retira, não é? Pedimos perdão, tá? E aí eu tenho outros vídeos que falam sobre isso. Então toda maldição hereditária, toda iniquidade, que não foi você que cometeu, mas você herdou, então você não pede perdão pelos pecados dos seus antepassados. Não pode, por quê? Cada um é responsável pelos seus atos, tá? Mas eu e você herdamos, então, até no livro de Ezequiel fala que o filho não levará a iniquidade do pai, contanto que ele proceda corretamente. Agora, se ele proceder do mesmo jeito que os pais e os avós, ele vai continuar levando isso adiante para a sua descendência, filhos e netos, aí vai. Tá, mas e como eu faço? Iniquidades e maldições, Jesus, pecados, já pagou o preço por tudo isso aí, beleza? Ok. Então, da minha parte, eu declaro dizendo assim, toda iniquidade e toda maldição que eu herdei dos meus antepassados, eu retiro cada uma delas no nome de Jesus, no mundo espiritual e na minha vida, porque o sangue de Cristo pagou o preço por todos essas transgressões, ok? E o meu pecado, Senhor, o meu pecado eu confesso e te peço perdão e nunca mais vou fazer isso, e confesso específico, como maldições específicas, iniquidades específicas, né? E aí você retira isso também no mundo espiritual e na sua vida, em nome de Jesus, porque o sangue de Cristo pagou o preço, e agora Cristo já te perdoou na cruz e você toma posse. 1 João 9 diz, eu confesso, então você confessou, aí Deus te perdoa, ok? E te purifica, e isso funciona, amados. Está tudo na Bíblia e é só colocar em prática, ok? Então, primeiramente, nesses 3 minutos aqui, eu te dei base bíblica rapidamente, né? E agora vamos na prática ali, entender e te ajudar aí como que Deus tem me usado aqui nas ministrações. Então tá. Primeiramente, lógico, você vai atender uma pessoa, seja homem ou mulher. Se for mulher, é importante que você atenda ela acompanhado de mais alguém, né? Se você é casado com a sua esposa, se a sua esposa não dá para ir, chama uma irmã. Exatamente uma questão de testemunho, porque ali a outra irmã, né? Ou aquela irmã vai abrir o coração, confessar ali coisas, né, até mesmo íntimas, coisas pessoais, e é importante ela se sentir segura, que ela, estou conversando com um homem, ele vai ficar sabendo, porque existem pecados de lascívia, pecados de prostituição, de masturbação, existe pecado que às vezes a pessoa adulterou, ou então tem uma grande maioria, peca muito na questão de sexo, né, porque é aquilo que mais nos tenta, né, tanto homem como mulher, e os grandes homens da Bíblia, o que mais caíram foi em questão de sexo, em traição, e é importante confessar isso. Então, se você está homem com homem, tranquilo, só limpar ali, confessar, retirar, sem nenhum problema, ok? E outra, situações específicas, não precisa entrar tanto em detalhe, mas
Vou dar um exemplo. Eu fico me masturbando, eu não consigo parar de masturbar. Então, né, ora sobre aquilo, pede graça, juntamente é interessante. E tem pessoas, um dos exemplos, né? Falou para Deus que, olha, Senhor, eu peço perdão porque eu me masturbei, tal. Aí daqui a pouco cai de novo, É interessante, por isso que eu entendo que quando você conversa com alguém pedindo ajuda, fala, puxa vida, já orei tanto, né, sobre este pecado, eu não consigo largar, e a outra pessoa também, puxa, eu sei, eu já passei por isso. É incrível, quando você está falando com alguém de Deus, alguém maduro que te entende, aquilo cai por terra. Irmãos, é tremendo, aquilo perde a força, e você acaba sendo liberto, tá? E quando é uma irmã, é importante ter outra mulher do lado, exatamente para que haja aí o testemunho de que o objetivo é libertar, salvar e limpar, e não mais outra coisa que o inimigo possa lançar na mente das pessoas. Tranquilo? Beleza? Ok. Então, queridos, a primeira coisa, né, abrir já alguns itens, primeira coisa, modo de se dizer aqui, né? Mas vamos lá, dando os itens, tá? Você vai ministrar alguém, então precisa desses detalhes, e ali você estará orando, tá? Primeiramente, ali está orando, e vai estar pedindo a Deus, ao Pai, no nome de Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo, tá? Pedindo para que o Espírito Santo esteja à frente, porque ele é o outro Consolador que está aqui. Então, peça, Espírito Santo esteja à frente, conduzindo todas as coisas aqui. E primeiramente eu sempre falo primeiramente que já é costume, tá, amado? Mas assim, essas são as importâncias. Então, eu oro pedindo proteção, tá? Proteção para mim e para a pessoa que está sendo ministrada e quem estiver junto. Então, você pede proteção para o Espírito Santo, porque nós sabemos que há uma guerra, há uma luta no mundo espiritual. Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, e dominadores deste mundo nos lugares celestiais. Então o inimigo, lógico, ele não vai ficar parado, ele vai tentar retalhar ou impedir. Então você pede proteção, e não precisa ter medo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Tranquilo? Então você pede proteção por você, pela sua família, pelos seus pertences, e por todos os animais que você tenha na sua casa. É muito importante isso, tá? Porque o inimigo, ele tenta te distrair mexendo com aquilo que tem a ver, né, com o seu coração, com o seu gosto. Então, a gente tem um gato, um cachorro, um papagaio, a gente gosta, né? Então o inimigo contra-ataca ali, isso aí por experiência própria, ele mexe com os animais para te tirar a atenção e fazer com que você fique preocupado. E a gente não quer que os nossos animais sejam prejudicados, ok? Então você pede proteção para Deus proteger, se for o caso, enviar os seus anjos, guardar você e sua família e todos os teus pertences, ok? Seja carro, seu emprego, trabalho. E aí você pode numerar e dar o nome, né? Esposa, filho, quem quer que você tenha aí na sua casa. E também você vai orar pedindo proteção para a pessoa que está sendo ministrada e seus familiares, também seus pertences e inclusive os animais dessa pessoa, se ela tiver. Tudo bem? Tranquilo? Então pediu proteção, se revestiu de toda a armadura de Deus, de Efésios 6:10 em diante, você pode ler lá, e está protegido? Beleza. O Espírito Santo já está conduzindo? Ok. Aí ora pedindo, amado Espírito Santo, uma vez que o Senhor está à frente, eu peço que o Senhor traga toda a revelação necessária para este momento, porque a vida da pessoa é uma grande história. E uma coisa importante, amados, não é uma ministração só que vai resolver tudo. Porque tem gente que tem muita coisa, na verdade todo mundo tem muita história, muita coisa para limpar. Então, naquele momento, você pode estar ali usando 1 hora, né? 1h30, né? Tem caso meu aqui que eu uso 3 horas, e às vezes tem que marcar outros dias, mais 2, 3 horas, porque é muito forte o que tem que ser limpo daquela pessoa, tá? Então, queridos, isso é a Bíblia, né? Comunhão uns com os outros, e é por isso que Deus nos deu vida, para que a gente se limpe, se santifique, porque as misericórdias do Senhor se renovaram, e o objetivo é esse, para nos santificar e preparar a todos nós para se encontrar com o noivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou nós partirmos limpos, ou quando ele voltar, estamos prontos para sermos arrebatados
e estarmos com Ele, ok? Então, cada dia nós precisamos nos limpar, e aqueles que se limpam mais ainda, ok? Tranquilo? Beleza? Glória a Deus. Então, amados, você pegou esse primeiro ponto, começa ali então a orar, tá? Aí você está orando e pedindo para Deus, o Espírito Santo, ir no profundo do profundo, para Ele revelar tudo que é necessário para aquele momento, como eu disse, né? Às vezes o Espírito Santo entende, hoje só vai dar para trabalhar aqui 1 hora, né? Então naquela 1 hora, o que é mais importante, não é? Ali, entendeu? E aí é interessante, amados, né? Não é você que vai ter aquela revelação da pessoa que está sendo ministrado, estou vendo, não, é interessante, isso acontece comigo aqui, o Espírito Santo traz à mente da pessoa que eu estou ministrando muita coisa, e ela diz, nossa, eu estou lembrando de algo aqui, algo que, né, nem lembrava mais, e está vindo aqui no meu coração esse ponto, esse item. Por exemplo, uma pessoa que eu guardei mágoa, né, achei que já estava resolvido, mas veio ela no meu coração, então eu preciso liberar perdão para ela, isso é importante, né, limpar o coração, toda a mágoa, de pessoas que você foi injustiçada, pessoas que te prejudicaram, que te humilharam, no emprego, em casa, família, às vezes a pessoa foi até abusada e também sofreu bullying, né? No trabalho, inclusive até na igreja, né? Muitas pessoas são humilhadas por pastores, líderes, por jovens. Então, amados, se você se sentiu humilhado, sofreu bullying, então é importante você confessar isso, limpar isso, porque isso são brechas para o inimigo te oprimir, trazer depressão e tantas outras coisas e doenças, tá bom, queridos? Então, feito tudo isso, o que acontece? Eu normalmente, tá? Eu pergunto para a pessoa, você já é crente? Você é batizada? É importante, né, esse início. Por quê? Porque se a pessoa não for crente, então você tem que primeiro levar ela a conhecer a Cristo. Não adianta você entrar na libertação, né, específico, se ela não é salva. Por quê? O único que liberta é o Espírito Santo. Entendeu? Então, se a pessoa não crê em Jesus, ela não tem o Espírito Santo. Se ela não tem o Espírito Santo, não adianta nada você ficar mexendo com coisas que só vai perder tempo e ela vai até ser retalhada porque ela não tem a devida proteção. Então, para ter a proteção, a pessoa precisa primeiro ser de Jesus. Mas ela não é salva. Então, um dos itens da parte da administração, primeiro é levar a pessoa à verdadeira conversão. Se ela já é convertida, eu falo isso depois, mas se não é, primeiro você precisa ministrar a vida dela para salvá-la. E aí então, você apresenta Jesus e pergunta para ela, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a nossa justificação? Ela, sim, eu creio. Então vamos orar? Vamos. Aí você ora com ela, Pai, em nome de Jesus, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio dEle, e eu confesso os meus pecados, né, e abro meu coração, recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Está em João capítulo 1, versículo 12, que diz, mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e amado Espírito Santo, escreve meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu sou tua, eu sou teu, né? E Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, e a partir de hoje, cada vez mais me ilumina e me apresenta cada vez mais Jesus Cristo, porque eu quero conhecer o meu Senhor e meu Salvador cada vez mais a partir de hoje, através da sua palavra. Eis-me aqui, Senhor. Pronto, glória a Deus, aleluia. Aquela pessoa está salva e ali ela recebe o Espírito Santo, há festas no céu, e depois, lógico, você pode trabalhar com ela depois a questão do batismo, tá? Para ela ser batizada, porque é importante também obedecer esse item, mas a partir do momento em que ela já tem o seu Jesus, né, você já pode dar aí a sequência na libertação. Aí entra o batismo, ela já é batizada, ok, tranquilo? Beleza? Então vamos pegar aqui uma pessoa que agora ela já é crente, já está batizada, e vamos então ajudá-la nessa ministração
e em tudo aquilo que é necessário para que ela possa ser salva, liberta, santificada e ela estar em paz e inclusive ser curada de dores, doenças. Acontece muito aqui. E amados, as pessoas saem curadas, as pessoas oram, pastor, estou com dor aqui, dor ali. E aí nós sabemos que por trás tem pecado, então a gente vai, faz tudo isso e a pessoa se arrepende, automaticamente ela é curada, fala, nossa, eu não sinto mais dores. E também, amados, pessoas que estão endemoniadas, tá? Por causa de pecado, ilegalidade, o inimigo está ali por um direito legal, quando ela confessa pecados, os demônios vão embora, e aí você ora também dizendo, né? Todos os demônios e doenças ligados a esse pecado que foi confessado, eu dou ordem para você agora, demônio, pega tudo que você colocou nela ou nele aqui, que está sendo ministrado, e parte em retirada e não volte mais, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Queridos, o demônio vai embora, aquela pessoa fica liberta, é algo tremendo e maravilhoso. Amém, amados? Estão entendendo aí? Ou está muito corrido? Eu vou falando muita coisa que acontece, né? E aí depois eu posso fazer mais vídeos, colocando mais outros itens, mas como eu disse, eu não quero enumerar, eu quero passar para vocês itens que Deus nos usa para praticar, e eu acredito que você ouvindo, orando, você vai utilizar isso também, que o Espírito Santo vai te fazer lembrar nas ministrações. Por isso que é importante você ter a informação e o conhecimento. Conhecimento é poder, né? E a Bíblia diz, errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então, estou aqui para te ajudar. De graça eu recebi, de graça eu também passo para vocês, porque nós estamos aqui para glorificar somente um, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Pai, o Filho e é o Espírito Santo. Ok. Amados, e aí também, normalmente o que eu faço, né? Eu pergunto se a pessoa é crente, se ela é batizada, já trabalhei sobre isso, e aí também eu pergunto para ela com quem ela mora, entendeu? Se ela é casada, se não é, mora com os pais, se é solteira, se ela tem filhos, e aí você vai anotando. Um detalhe importante, você pode anotar, deve anotar, né, num caderno, numa folha, é bem mais prático. Eu comecei fazendo assim, e depois, dependendo da administração, quando eu marco, tá tudo ali certinho, eu tenho notebook, eu anoto no computador, para mim fica até mais fácil anotar digitando do que escrevendo, tá? Mas às vezes você prefere escrever. O importante é que, sendo escrito ou digitando, você, lógico, entenda o que você escreveu, porque às vezes é uma coisa um pouco rápida ali, então você tem que escrever e depois o que? Nós vamos orar retirando tudo aquilo que você anotou. Por que eu escrevo? Foi uma orientação do Espírito Santo, né? Eu anoto, porque, amados, nós somos seres humanos, né? A pessoa tem uma história. Depois que você anota tudo, aí o que eu faço? Eu, juntamente com ela ou com ele, a gente vai renunciando tudo aquilo lá. Porque ele está dizendo, olha, fiz isso, vai anotando. Então, por exemplo, com quem mora, está ali anotando. Se a pessoa, às vezes, está no terceiro, quarto casamento, segundo casamento, está anotando. Aí as crianças, quem é o pai das crianças? Às vezes eu estou lidando com pessoas que a mãe tem 3 filhos e cada filha é de um homem. Então, são brechas e mais brechas. Então, o Joãozinho, o pai dele é fulano. Mariazinha, o pai dela é fulano. Né? Joaquim, o pai dele é Beltrano. E de uma mãe só e 3 pais, né? Ou seja, pais diferentes. Então, quer dizer, queridos, eu estou aqui comentando isso, né? Talvez alguém que está me ouvindo aí, mas você está sendo preconceituoso aqui. Não, nada disso, nada de preconceito, nada disso. Só estou dizendo que o que é brecha, legalidade, para libertar a pessoa, porque nós estamos lidando com a Bíblia, com Jesus que é santo, e aí o inimigo ele está atuando na vida dessas pessoas por causa de pecados. E o que é pecado? É tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus diz como é um casamento, a palavra de Deus diz como é uma vida santificada. Então, se a pessoa faz tudo certinho, ela não é atacada por demônios, nem por doenças, nem por nada disso, tá? Nós estamos vulneráveis, sim, a termos aí uma gripe, porque somos pecadores por natureza, isso é normal, mas eu estou falando de opressão, tá? Estou falando de ataques demoníacos. Então, o inimigo sempre vai atacar por causa de pecados. Então, quando eu cito, por exemplo,
tem uma criança lá, aí você pergunta, como que, quando ela foi gerada, a criança no seu ventre, para a mãe ou para o pai, quando você gerou a criança, seu filho, vocês eram casados? Aí ele diz, não, então você anota. Aí, por exemplo, por que você anota? Porque na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2, diz que todo filho bastardo, até 10 gerações, não entra na congregação do Senhor. Então, Cristo já pagou isso? Já. Em Gálatas diz que ele levou sobre si todas as nossas maldições. Então, beleza. Então, você sabe que aquilo é uma maldição, né? Um pecado de bastardia, a criança foi gerada fora do casamento, e por mais que casou depois, mas a questão é no ato, quando foi fecundado ali, quando foi gerado, né, o feto. A criança às vezes nem nasceu ainda. Então o papai, a mamãe falou, puxa, né, tô grávida, mamãe, tô grávida, vamos casar. Eu já tratei muita gente assim, até pastores aqui vieram falar comigo, e eles não sabiam, meu filho tá com problema. Eu falei, então, como essa criança nasceu? Eu engravidei a minha noiva na época, quando ela ficou grávida, para a família não saber, a gente já casou logo naquele mês, e vida que segue. Eu falei, então, mas você precisa limpar isso. Por quê? Porque o ato foi um ato pecaminoso, entendeu? Por mais que você regularizou diante dos homens e diante da família, mas você tem que regularizar também diante de Deus. E esse é um dos itens mais fortes, amados, que é importante você atentar. Toda pessoa, inclusive até você mesmo que está me ouvindo, você pergunta para o seu pai e para sua mãe, quando você foi gerado, não quando você nasceu, porque você fica ali na gestação 9 meses, certo? Então a mamãe fala, tô grávida, beleza, tem um feto ali que está se formando, ali já é uma vida. Então é ali, quando papai te gerou no ventre de mamãe. Aí você pergunta para os seus pais, o senhor já era casado? No civil, né? Porque é a lei dos homens que Deus manda. Aí ele fala, não, então você está debaixo de uma maldição de bastardia. Mas depois eles casaram, beleza, mas foi resolver isso com os homens? Resolveu. Agora resolve com Deus. Como? Você vai orar com a pessoa e vai dizer, pai, em nome de Jesus eu confesso que eu gerei meu filho em pecado, que na Bíblia chama de bastardia, e o Senhor disse que até 10 gerações não entram por causa de um pecado, e é sério isso. Jesus, ele pagou esse preço. Então eu peço perdão por ter gerado esse filho, aquele e os outros em bastardia. Eu declaro que o sangue de Cristo pagou o preço, eu tomo posse, né, do sangue de Cristo que já foi derramado no primeiro século, e eu, né, me limpo agora dessa maldição no mundo espiritual, no mundo físico, e retiro essa maldição de mim, da minha esposa, dos meus filhos, em nome de Jesus. E todos os demônios, doenças, tudo isso que veio por causa desse pecado, eu os mando embora agora, em nome de Jesus, amados. É algo tremendo, tá? Tenho vivenciado aqui, tem vídeos meus aí mostrando que uma criança tinha convulsão, filho de pastores, 8 anos, né? Os médicos não resolviam, mas quando ele entendeu que era um pecado de bastardia, que ele orou, o filho dele foi curado, nunca mais teve problema, não precisou mais tomar remédio, e depois ainda teve mais 2 filhos abençoados. Hoje eles estão no ministério lá na Bahia, né? Fiquei sabendo, e eles estão muito felizes. Então, amados, é sério, é muito forte. Então, você vê, eu peguei um item que é muito importante trabalhar com ele, por isso que demora mais de 1 hora, 2, porque às vezes um detalhe precisa explicar bem, a pessoa não compreende, né? Então é importante estar ciente. Queridos, e até crente, né? A grande maioria que Deus manda para mim são pessoas cristãos, eles não compreendem. Não é só você chegar lá e eu fiz isso, retira, confessa, não. A pessoa precisa entender que aquilo não está correto, né? E quando ela compreende, ela está ciente da verdade, e aí é a função do libertador, minha e sua. Quando ela compreende que aquilo está errado, Deus não gosta, e ela se prejudicou muito, inclusive prejudicou a sua descendência, ela se arrepende de coração. E isso é importante, porque o verdadeiro arrependimento é de coração, não pode ser apenas de boca para fora. Por isso é importante você conhecer todo esse tópico, estudar a palavra de Deus, orar, para que você apresente isso para o ministrado ou a ministrada, para que a pessoa saia dali convertida mesmo da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ok? Então eu estou passando tudo isso aqui para vocês, ensinando, porque é importante divulgar
toda essa prática, essas verdades, porque você praticando também, você vai ajudar muitos outros e que Deus te abençoe muito aí, que muitas almas sejam salvas, curadas e libertas, santificadas, porque, amados, de graça eu recebi, de graça eu dou. Aqui ninguém tem que comprar nada, aqui não tem esse negócio, né? Vender o dom, nada disso, misericórdia, né? Então, toda a honra, toda a glória e todo o louvor nós damos ao Pai, ao Filho de Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Amém, queridos? Tomando uma aguinha aqui, porque eu falo bastante e vai secando aqui. Então, esse é um dos itens. E aí, você conversando com a pessoa, você vai anotando, tá? Vai anotando. Você pode anotar no caderno ou pode anotar no computador, aí vai de você. Já teve casos, vou dar exemplo para vocês assim. Eu estava sem caderno, sem computador, e eu estava visitando uma família. E chegou lá, eu tinha um tempo para ficar ali, naquele local, e aí eu percebi uma situação muito difícil ali com uma pessoa, e como eu tinha tempo e ia ficar um tempo ali, ela falou: você não pode me ajudar aqui? Eu posso sim. O que eu fiz? Simplesmente pedi para ela: me dá uma caneta, me dá um papel aí, ou um livrinho, alguma coisa, ou uma folha, né, sulfite. Não, tem aqui e tal. Eu falei: senta aqui, vamos sentar. Coloquei em cima lá de um livro e comecei a ministrar e anotar. Irmão, foi algo tremendo. E depois a gente foi orando e foi riscando, né? E foi, pronto. A pessoa foi muito ajudada. Depois eu dei o papel para ela. Falei: agora pode rasgar isso daí, porque Deus já perdoou, né? Ele não se lembra mais, e nem nós, e vida que segue. E foi algo tremendo, tá? Então você anota tudo direitinho e depois ora em cima. Entendeu isso? Tranquilo? Beleza. Que mais, pastor, o senhor costuma perguntar? Então, amados, pergunta como a pessoa nasceu, que você já vai direto na genética, né? No início da vida da pessoa. E aí, então, você pergunta para a pessoa ali: vocês, no passado, mexeram com alguma coisa mística? Ou seja, amados, você frequentou algum tipo de religião, tá? Que consultou entidades que não foi Jesus Cristo? Aí ela vai dizer várias, tá? Ela vai dizer várias. E aí eu volto a dizer, amados, toda pessoa que consultou uma entidade que não seja Jesus Cristo, isso é brecha para o inimigo atuar. Eles lá se apresentam como entidades boas, porque é óbvio, o inimigo sempre vai enganar. E aí então, ele vai se passar por um anjo de luz, mas não é o inimigo, e acaba enganando, e você acaba fazendo muitas coisas, obedecendo, comendo, bebendo, recebendo coisas sobre o seu corpo, entende? Fazendo até alguns trabalhos, né? Então você anota tudo e depois você tem que remover e retirar tudo isso daí, porque tudo isso foi brecha, foi vínculo que você deu ao inimigo para agir na sua vida, ok? E outras coisas também, objetos de maldição. A pessoa precisa, pergunta para ela: você tem algum objeto místico? O que seria isso, irmão ou irmã? Algum objeto que você deposita a sua fé. Em que sentido? Como assim? Aquilo me traz alegria, aquilo me traz confiança, aquilo eu me apoio nisso. Tudo isso você está dizendo que não é Jesus, mas é aquele boneco, é aquele objeto, é aquele item, tá? Então, e tudo isso é idolatria e brecha para o inimigo atuar. Então você também tem que remover e retirar toda a fé, toda a crença em qualquer outra coisa que você tenha ou teve que não seja Jesus Cristo. Outras coisas, você pergunta também se ela tem livros em casa, livros de crenças. Então, às vezes a pessoa tem um livro lá de signo, um livro lá de bruxaria, um livro lá místico de levitar. Queridos, tudo isso tem que queimar. Por quê? Bíblia, Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, diz: se você colocar algum objeto, um item de maldição na sua casa, você ficar amaldiçoado e enlaçado juntamente com ela. Em Atos capítulo 19, lá diz que quando as pessoas se convertiam, pode ler lá Atos 19, eles pegavam os livros e queimavam os livros. Por quê? Todo livro tem um ensino, e aquele ensino ele está enfatizando quem? É Jesus? Não. Está engrandecendo a Cristo? Não. Então está enfatizando o quê? Crendo em algo que não seja Cristo. Queridos, tira tudo isso daí. Por quê? Por que eu estou dizendo isso?
e sendo agora bem firme e absoluto nessa verdade. Só Jesus Cristo salva, cura, liberta, santifica. Mais ninguém. Estou sendo objetivo e afirmando, a você que também, vou repetir. Não existe outra forma. Se você quer ser salvo, curado, liberto, você já tentou de tudo. Eu sei que você que está me ouvindo aí já fez tanta coisa, mas olha para você, resolveu? Não vai resolver. Por quê? Porque o inimigo, ele às vezes até parece que resolve aqui, mas depois ele dá uma rasteira e fica te enganando. Não. Quer ser salvo, curado, liberto por completo? Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus vivo. Só Ele salva, mais ninguém. Esquece os outros, esquece. Mas esquece. Nenhum deles venceu a morte. Só Jesus Cristo venceu a morte. Só Jesus Cristo derramou seu sangue para pagar o preço dos seus pecados. O resto, ninguém consegue fazer isso, porque todo mundo, por mais bonzinho que foi, ele é um pecador, tanto é que ele morreu e não venceu a morte. Todos nós, por sermos pecadores, morremos e vamos ficar ali até que Jesus volte e ele, Jesus, dê a ordem para ressuscitar. O que eu quero dizer é que ninguém venceu a morte, somente Jesus Cristo. Ele é o único comprovado cientificamente, escrito na Bíblia, não é? E teve vários testemunhos na Bíblia, e é o único que está vivo. Isso é comprovado, né, amado? Até cientificamente falando. Vejam as histórias. Foi o único que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus. O restante está todo mundo morto. Então seja uma pessoa inteligente, abra mão de tudo e só fique só com Jesus Cristo. Eu normalmente falo, olha, você me procurou, você já tentou o médico, o psicólogo, o fulano, o cicrano, o beltrano, já tentou quimioterapia, já tentou isso, aquilo, outro. Não deu certo. Então, o que eu tenho para te oferecer é Jesus Cristo e a palavra de Deus. É isso. Entendeu? Isso eu não quero. Eu falei, então, só me resta orar por você. Não tenho mais nada para fazer por você. Ou você entende que é Jesus que cura, salva, liberta, santifica, ou então, continue tentando aí fora, e se você entender que não tem jeito, eu estarei sempre aqui de portas abertas para te atender. Mas o que eu vou te oferecer é o que eu tenho. No nome de Jesus, né? Seja salvo. No nome de Jesus, levanta e anda. No nome de Jesus, eu expulso todos os demônios. No nome de Jesus, seja curado agora para a glória de Deus Pai. Então, tudo é no nome de Jesus Cristo. Beleza? Amém? Glória a Deus. Então, que mais? Aqui já está dando 43 minutos. Que mais, então, que a gente pode perguntar, anotar ali, né? Então, se a pessoa se envolveu com algumas coisas místicas, eu já expliquei, tá? E também, por exemplo, se a pessoa vê vulto, você vê vulto? Veja, anota. Você ouve voz? Puxa, anota, não é? Na sua casa tem barulho do nada? Tem, anota, não é? Por exemplo, você tem muitos pesadelos? Tenho, anota, entendeu? E aí você pergunta para a pessoa, você já ficou endemoniado ou endemoniada? Sim. Aí anota, isso é importante. Aí você pergunta, qual foi a última vez que você ficou endemoniada? Ela vai dizer assim, 1 ano atrás, ou 6 meses, tá? Ou 2 anos atrás, não importa. Aí você pergunta, ok, quando o demônio manifestou, você pergunta, o que fizeram? Aí ela falou, o pastor ou fulano cicrano foi lá e expulsou. Eles foram lá, oraram e expulsou e pronto. Beleza. Aí você anota que só expulsaram. Isso é normalmente o que acontece. Quando você tem essa informação, acredite, ele ainda está ali. Por quê? Porque expulsar é uma coisa e tirar o direito legal do demônio é outra coisa. Por que o demônio manifestou nela? Porque ele tem direito legal sobre aquela pessoa. Então o que acontece? Um dado momento, né, a unção foi tão forte no lugar que ela foi, que o demônio teve que se revelar ali, né? E ele ficou nervoso, aí até mesmo endemoniou ali naquele corpo. Aí eu já disse em outros vídeos, quando alguém fica endemoniado, por um lado é triste ver aquilo, ok, mas por outro lado é misericórdia, Deus está mostrando, ele está aí porque ele tem legalidade sobre essa pessoa, então trabalhe em cima, converse com a pessoa, ministre a vida dela, e aí então, nessas conversas que eu estou aqui falando, que é o que eu estou fazendo, você vai entender qual é o direito legal desse demônio estar nessa pessoa. E aí então,
O direito legal pode ser um desses pecados que eu já comentei aqui, né? E Deus ainda pode revelar até outros, porque vai fazer sentido. Puxa, a pessoa mexeu com o ocultismo, a pessoa fez isso, a pessoa roubava, a pessoa, né, fez trabalhos. É lógico que essa pessoa, a tendência em manifestar demônio é muito grande, entendeu? Tem gente que está comigo que fala assim, olha, eu estava num lugar que eu recebia entidades e ela falava comigo, né? E eu achava que era algo bom, mas eu não quero mais isso. Então, tudo isso já vai mostrando que essa pessoa precisa de libertação e tirar os direitos legais. Em muitos casos, acontece de quando você está ministrando, a pessoa começar a se sentir pesada ali. Ah, mas você não orou pedindo proteção? Não é? Aí a pessoa fala, olha pastor, né, o irmão, estou sentindo uma dor aqui nas costas, estou sentindo uma dor no ombro, estou sentindo um aperto no peito, estou ficando sufocada. Tudo isso é sinais de que o demônio vai manifestar. E é o demônio atacando, ok? Então, na hora, você repreende, né? Pede sempre para a pessoa, estou conversando com você, aí você pergunta assim, você está sentindo alguma coisa? Você está agora um pouco, né, diferente? Aí ela falou, não. Aí eu falei, qualquer coisa me avisa. Ela, olha, levanta a mão e falou, olha, eu preciso avisar, estou com uma dor aqui na nuca. E parece um punhal entrando. É um ataque demoníaco. Ó, estou com um aperto no peito, está doendo muito. É o inimigo atacando. Olha, minha cabeça está, né, eu estou ficando meio zonzo. É o inimigo atacando. Ela começa a bocejar. É o inimigo atacando. Entendeu? Então ali, você já sabe que o inimigo está ali. Você repreende ele. Tá? Em muitos casos, o Espírito Santo, você já vai repreender e dá ordem para ele, olha, não mexa com ela, porque ela está sendo ministrada, porque é uma luta, entendeu? E ali, então, Deus já está te dando um sinal, olha, trata isso aqui, porque tem demônio aí. E aí, em alguns casos, o demônio até manifesta, tá? E quando manifesta, não tenha medo, fique tranquilo. Você já fala, em nome de Jesus, você está repreendido, mão para trás, você está aí totalmente amarrado, você não vai prejudicar, não vai retalhar a pessoa que está ministrando, você pode até citar o nome dela ou dele, e ali você simplesmente vai dar ordem, né? Porque você, demônio, está nessa pessoa, cita o nome dela. E ora, estou aqui em nome de Jesus e te ordeno que você não vai mentir e você vai agora declarar qual é o teu direito legal sobre essa pessoa, querido. E ele vai falar, e vai entregar o ouro para você, né? Porque é o ouro dele, né? Você anota também e depois, quando você retira aquele demônio por não ter mais direito, ele vai embora e a pessoa fala, agora eu estou bem, entendeu? E às vezes, amados, não é pouca coisa não, tá? Porque um demônio para entrar e manifestar é porque já houve um acúmulo de legalidade e de direito que essa pessoa deu ao longo da história dela e da vida dela. Tranquilo até aqui? Olha, 48 minutos, muita coisa, né? Tem mais, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem lá, e aí, né, a própria pessoa vai dizer, olha, irmão, pastor, tal, irmã, tem algo que eu estou lembrando aqui que eu preciso confessar. Ah, o que é? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu xinguei, eu falo muito palavrão, eu sou mentirosa, eu peguei o dinheiro de fulano, eu não devolvi, e você vai anotando, entendeu? Olha, eu tenho raiva do meu pai, aí então, eu fui abusada pelo meu pai me abusou quando criança, eu não gosto nem de falar sobre isso, normalmente o inimigo procura intimidar a pessoa, não diga, porque senão vão pensar o que de você, né? Então é importante você, caso a pessoa não diga, você já foi abusada quando criança, isso é muito importante, né? Porque o abuso tem uma união sexual, né? E a Bíblia diz, quem se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela. Assim como a pessoa se une a Cristo e se torna um só espírito com ele, aí todo mundo quer isso, né? Ali no mesmo contexto Paulo fala, mas quem se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela. Então ali, imagine aquele corpo de uma prostituta, dando um exemplo, está cheio de pombagira, de demônios, tá? E aí você está unido com ela, se torna uma só carne. Isso transfere para você, passa para você, porque você se vinculou ao pecado. Você está ali numa união sexual, né, o homem e a mulher,
Deus fez um para o outro e se torna uma só carne. Só que é um ato pecaminoso, é um ato em que Deus não está aprovando, ok? Por mais que Deus ame o casal, os dois, mas aquele ato Deus não concorda. E aí então os demônios têm direito legal de agir naquela união sexual. E aí é interessante, aquela mulher já se envolveu com vários homens, aquele homem já se envolveu com várias mulheres. Aí agora vai e deita com você, então você acaba também recebendo deles as doenças e maldições que estavam do outro lado. Aí você fala, aí é demais, está inventando. Amado, você sabia que até o médico não vai cuidar de uma doença ali da mulher, né? E até de homens também. Aí ele falou, essa doença é uma doença sexualmente transmissível. Ela é transmitida através do ato sexual. Aí ele vai perguntar, né? O seu parceiro, ele fala assim, né? Pode ser o marido, pode ser o namorado, né? Ou alguém que ela está ficando. O seu parceiro, qual é a saúde dele? Como é que ele é? Ah, por quê? Não, porque essa é uma doença que veio sexualmente. E aí a pessoa fala, mas eu só tenho o meu marido. Um exemplo, ela, não, meu marido até então tem saúde. Então. E aí começa, né, as questões, né? De repente o marido está traindo, pode acontecer, ou a esposa, entendeu? Tem tudo isso, amados. Aí eu digo assim, não vai tratar isso? Vai tratar. Por isso que é sério. É algo que tem que ficar somente ali. Não é? Porque se sair dali, dá complicações. Porque o importante é salvar e libertar a pessoa. Ah, tá. E só para fechar aqui hoje, depois a gente conversa mais, eu faço mais vídeos sobre isso, tá? É importante deixar muito claro para a pessoa que tudo que é confessado ali, fica ali e morre ali. Então é muito importante um ministro, um libertador, deixar isso claro para a pessoa, tá? Não pode sair nada dali. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu, normalmente, ministro muita gente e a minha esposa não está junto. Uma vez ou outra ela participa. E aí quem participa muito comigo são irmãs que me acompanham, que graças a Deus está aqui no ministério. Eu louvo muito a Deus pela vida delas, tá? E a minha esposa, ela, em muitos casos, não está junto, tá? Por que eu estou dizendo isso? Quando eu ministro alguém, seja homem ou mulher, eu não falo nada para minha esposa. Não tenho que falar para ela. Entendeu? Porque é algo ali que Deus chamou e ponto final. Por quê? Se eu vou tratar isso com a minha esposa, falar, além de eu estar levando o caso que não deveria, a minha esposa ela vai ficar pensando o quê? Né? De repente ela nem está pronta, nem orou, e ela sabe do meu trabalho, ela sabe do meu chamado, ela, glória a Deus, está ciente e tal, ok? E às vezes, por exemplo, estou ministrando lá um homem, tá eu, mais um homem, tá só eu e ele, pronto. Nem as irmãs ficam sabendo, e nem a minha esposa, porque não é para falar para ninguém. O máximo que eu como ministro, e aquele que está ensinando, e até aqui gravando estou dizendo, o máximo que eu posso falar é dar exemplos do que acontece. Mas vocês percebem que eu nunca cito o nome de ninguém. Por quê? Porque eu estou pegando o fato e estou trazendo como ensino. Agora, se eu cito o nome, eu estou expondo a pessoa. Então isso é errado, tá? Então vocês podem reparar que eu nunca cito o nome de ninguém aqui, tá? Eu dou um exemplo, peguei um caso ontem, assim, se assado. Eu não vou citar o nome da pessoa, né? Ah, mas você está lembrando? Eu estou lembrando porque, lógico, ninguém roubou. Mas eu não estou acusando e nem condenando. Eu só estou ajudando a você que aquele item que Deus me trouxe também é o mesmo que está com você aí e tem outros casos. Então, falei aqui de bastardia, ajuda todo mundo. Falei aqui de prostituição, ajuda todo mundo. Falei aqui de adultério, ajuda todo mundo. Aí vícios, cigarros, droga, ajuda todo mundo. Falei aqui se você foi abusado, ajuda todo mundo. Falei aqui se você ficou endemoniado, como já peguei, ajuda todo mundo. Se você mexeu com algo místico, ajuda todo mundo. Se você tem livros, objetos de maldição, você tem que queimar, ajuda todo mundo. Então a gente conta casos, até eu ponho fotos aqui de objetos de maldição, que isso é nas ministrações, os irmãos mandam foto, eu também presencio e tal, mas eu nunca digo, esse quadro é da irmã fulana, essa roupa é do irmão Beltrano. Não, nunca falo isso. Por quê? Os irmãos são preservados, a vida da pessoa é preservada, isso é muito bom, a gente não dá brecha para o inimigo, né? E também para não trazer problema, né? Tem pecados que são confessados e você acaba lidando com isso, que é entre apenas com a mulher, não pode citar para o marido, e é do marido, não pode citar para a esposa. Por quê? Porque eles não têm estrutura para lidar com isso, tá? Então, é muito importante você ter isso em mente.
ok, amados? Tem coisa, tudo tem que ficar ali na ministra, tudo tem que ficar ali naquela sala, e muitas vezes eu ministro pessoas por vídeo, que nem estou aqui agora, para vocês terem ideia, eu estou numa sala aqui, o ambiente sozinho, ninguém me ouve, minha esposa não ouve, estou ministrando alguém por vídeo, que eu ministro pessoas de outros locais, né, não só de São Paulo, mas fora de São Paulo e outros estados, até mesmo em Portugal. Tenho irmãos em Portugal que seguem aqui comigo também, tem uma irmã que me ajuda também em intercessão lá, eu ajudo ela lá. Então a gente ministra pessoas de outros países que tem que fazer tecnologia, amados. Manda um link lá, inclusive no Japão também, tem pessoas lá, na Angola, na África. Por quê? Você manda o link, a pessoa do outro lado entra no link e aí faz o vídeo e aí ministra a pessoa por vídeo. Tudo isso Deus deu graça para fazer e é possível fazer, tá, amados? Então, eu estou aqui mostrando para vocês vários itens, vários detalhes que não necessariamente você tem que pegar essa ordem, mas você tem que estar ciente que é importante você lidar com todas elas, caso tenha relacionado a pessoa que você está ministrando. E aí, só para fechar aqui, amados, que já vai dar 1 hora, só para fechar aqui, eu digo para vocês assim, nós e vocês vão pegar muitos casos relacionados, como eu já disse, à parte sexual, não é? Então, quando a pessoa ela quer largar essa vida, é importante a pessoa confessar que se uniu, né, com parceiros A, B, C, D, e aí você ora dizendo assim: Pai, em nome de Jesus, eu confesso que eu me uni sexualmente com fulano, cicrano, beltrano, tal, fiz isso, ok? Se você se uniu, você se tornou uma só carne, como eu estava dizendo, certo? Está na Bíblia. Então o que você faz? Você ora dizendo assim: olha, tudo que desta pessoa ficou dentro de mim, porque fica, amados, eu retiro e expulso aqui, retiro tudo em nome de Jesus, né? Retiro até o espermatozoide da pessoa, retiro o líquido, retiro tudo em nome de Jesus. E tudo que de mim ficou nesse parceiro, eu também retiro em nome de Jesus, porque o sangue de Cristo pagou o preço, me purificou, me lavou, me santificou, me redimiu, e eu retiro isso das mãos do inimigo, porque o inimigo ele está usando isso como direito legal. Então retira tudo isso, irmão, não tenha vergonha, retira, e você vai perceber que o seu útero vai ser curado, o óvulo vai ser curado, o seu intestino vai ser curado. Você fala: nossa, eu sentia dores estomacais, eu sentia dores nas partes. Você vai ser curado. Por quê? Porque, né, houve o contato, entendeu? Há uma outra coisa, imposição de mãos, né? Muita gente colocou as mãos deles, né, sobre sua cabeça. Retire tudo, porque na Bíblia diz que a pessoa se torna uma pessoa com você. Quando você coloca a mão sobre a cabeça, você se torna um com ele e ele um com você. Então, amados, acreditem nisso. Tem gente que vai orar pela sua vida e ele não está adequado. E aí ele vai lá e põe a mão sobre sua cabeça. O que acontece? Você acaba recebendo tudo dele. Muita coisa. Porque no Velho Testamento, você pode ler no livro de Levítico, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal. Então, o que é aquilo? Era ele dizer que ele é um pecador, então ele transfere os pecados dele simbolicamente, tá? Para a ovelha, porque a ovelha morre no lugar. E a ovelha, simbolicamente, né, ela não morre em favor do pecado do povo lá do Velho Testamento. E Jesus, que é o Cordeiro de Deus, quando morreu na cruz, ele não tomou sobre si os nossos pecados? Agora pensa bem, uma pessoa põe a mão sobre a cabeça de você e essa pessoa está fazendo essa simbologia de se unir, entende? Então, no Velho Testamento, era mandamento de Deus, era um sumo sacerdote, pessoas adequadas. Então ele está dizendo assim: Senhor, eu pequei, eu mereço morrer, não é? É justo, né, que eu morra, mas eu imolo este cordeiro no meu lugar. Deus mandou fazer isso, que era uma sombra de figura.
Vem para o Novo Testamento, Jesus fez isso. Isso era o correto. Só que hoje as pessoas estão tão inadequadas, estão tão com problema, cheio de pecado, e aí às vezes querem fazer a obra ou querem ajudar alguém, só que ele mesmo está com um monte de problema, está cheio de maldição. Aí ele vai lá e põe a mão sobre a sua cabeça para até orar ou repreender ou tentar te abençoar. E aí é um monte de mistura, um monte de coisa que entra. E aí, olha, eu tenho provas e testemunhos de pessoas que falaram para mim assim, pastor, depois que aquele irmão, aquele pastor, pôs a mão sobre minha cabeça, minha vida ficou terrível. Entendeu? E é exatamente isso, porque ele recebeu da imposição de mãos. Isso é sério, irmãos. É o correto, por exemplo, o apóstolo Paulo e Barnabé colocar as mãos sobre eles e os abençoaram para eles iniciar o ministério. Isso está correto, porque são homens de Deus, pessoas adequadas. Mas pessoas inadequadas, vai lá e quer fazer isso, o inimigo mistura tudo, aí ele coloca a mão sobre sua cabeça, aquela pessoa não está adequada, e aí então você acaba, de vez ser ajudado, sendo prejudicada. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orar e retiro toda a imposição de mãos que veio sobre aquela cabeça, né, daquele ministrado, da ministrada, e doenças, maldições e tudo que passou daquele homem para aquele pessoa que estou ministrando, eu retiro tudo e aquela pessoa fica bem, tá? E assim vai. E só o último exemplo, que o Espírito Santo está me lembrando aqui, e é importante falar. Um casal, né, ele fez a cerimônia do casamento e ali pediu para um pastor fazer o casamento. Vocês têm que tomar cuidado, né, com quem é que faz e realiza o teu casamento. Aí o pastor lá, né, colocou as mãos, né, uma sobre a outra, e aí então ele foi e colocou a mão dele, né, sobre eles e pôs a mão sobre os dois, pôs a mão sobre a cabeça, sobre as alianças, e fez lá uma oração, né, aparentemente abençoando os dois, certo? E aí, amados, o que aconteceu? Aquele casal até o noivado, estava tudo certo, mas depois que fez a cerimônia, queridos, ele fala, não sei o que está acontecendo, mas eu e minha esposa, a gente só briga, a gente só tem problema, e a gente não está se entendendo o que está acontecendo, entendeu? Aí fomos ministrar a vida desse casal, e aí o Espírito Santo, né, revela, né, mostra que aquela pessoa que fez o casamento, ele estava totalmente inadequado, né, para realizar aquilo, e, né, aquela pessoa estava até, infelizmente, com problemas de relacionamento, né, em adultério, em traição, a própria esposa dele, e fazendo algo, né, abençoando alguém, sendo que ele mesmo estava totalmente inadequado. E aí, de vez abençoar, acabou o inimigo usando aquilo como direito legal. Aí nós retiramos, entendeu? Removemos tudo aquilo, e aí abençoamos o casamento daquele casal da forma certa. A partir daquele momento, aquele casal ficou em paz, e queridos, eles estão felizes. É loucura, não é loucura? É doideira mesmo. Mas, amados, não brinque com o mundo espiritual. As coisas são sérias, né? Só para fechar, porque é muita coisa, se deixar eu fico aqui 2, 3 horas, né? E eu preciso fazer vídeos mais curtos, porque tem gente que não aguenta 1 hora. Mas não quero aqui esquecer, foi algo tremendo que veio, né? Acabou me fugindo aqui agora, tá vendo, amados? Mas se eu lembrar, eu falo, tá bom? Mas tem bastante coisas. Mas fica aí, tá? Me fugiu agora aqui o que eu ia falar com vocês. Eu creio que é a direção do Senhor. Então tá bom. Queridos, ficou claro? Entenderam? Tudo certinho? São muitas coisas. Ah, tá. Aí terminou ali, acabou aquela ministração. Você ora juntamente com a pessoa, agradecendo, que é importante agradecer, agradecendo a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, pela confissão revelada, pela libertação, pela oração, né, por tudo que a libertação foi tirada, né, os demônios foram expulsos, né, agradeça, aprenda a agradecer. Isso é muito importante, em tudo dai graça. E acima de tudo, amados, peça que o Espírito Santo continue protegendo, né, aquela pessoa e você de toda a retaliação, porque o inimigo sai dali furioso, né? Aí quando ele olha e vê que está protegido, porque ele quer retalhar, mas você já orou pedindo proteção, nenhum mal acontece, você pode declarar que além de protegê-la, declaro que nenhum dano vai acontecer com essa pessoa e nem conosco, porque nós não subestimamos o inimigo, ok? E que assim seja. Aí você
agradece e declara, não esqueça isso. Você diz assim: toda honra, toda glória e todo louvor eu dou ao Pai, ao Filho, Jesus Cristo e ao Espírito Santo. A Ele a honra e a glória para todo sempre, porque foi Jesus, amados, que pagou o preço, foi Jesus que morreu por nós, foi Jesus que só Ele podia tomar aquele cálice, de levar sobre si todas as doenças, maldições, pecados do mundo inteiro, como diz Isaías 53, e Ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Nós só estamos aqui e só temos autoridade e só podemos fazer o que fazemos por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda honra, toda glória, sempre dê a Cristo, para você não se enganar, o inimigo não colocar na sua, você é bom mesmo e tal. Sempre declare, toda honra, toda glória, todo louvor eu dou a Jesus Cristo. As pessoas vão dizer: olha, muito obrigado, pastor, por ser uma bênção, oração, tem unção. Ontem mesmo eu orei meia-noite para uma irmã, ela foi curada na hora, e eu na hora falei: toda honra, toda glória eu dou a Jesus, não somos nós, é o Senhor usa nós. Mas quando você sempre dá a glória a Cristo, Ele se agrada muito e continua investindo na sua vida, tá bom? Então cuidado para nunca tomar a glória para si, porque tudo que temos, tudo que somos, vem de Cristo, e de graça recebemos e de graça damos. Amém, queridos? Glória a Deus. No próximo vídeo, tudo aquilo que Deus me lembrar, eu vou trazendo aqui para vocês. Espero que tenha te ajudado. Aqui abaixo do vídeo tem a transcrição. Você já reparou? Você clica na palavrinha aqui, mais, e depois mais, tem a transcrição. Clique em transcrição, que o próprio YouTube já deixou escrito. Tudo que eu falei está escrito. O que você pode fazer? Você pode abrir, vai no computador, você negrita, copia isso para um Word, para depois você sair com uma folha, um papel, ou até no seu WhatsApp. Você pode jogar para o WhatsApp, dá para fazer tudo isso. E leve essa transcrição no seu dia a dia, para você estudar, para você ir atrás, pegar os textos que eu citei e tal, e vai lembrando. Então é muito legal, já tem a transcrição aqui, de tudo que eu falei está escrito. Isso é muito legal, da ferramenta aqui do YouTube, beleza? Já sabia disso? Ótimo. Então, se você não é inscrito, se inscreva, deixa aí o seu like e, amados, é de graça, Você simplesmente encaminha, você sabe encaminhar, só ir naquela flechinha, assim, você clica lá e encaminha para todas as suas redes sociais, encaminha para as pessoas que você sabe que está precisando, que estão com problema, manda aí até para os líderes, para pastores, para intercessores, envia para todos eles, porque, amados, talvez alguns já façam uma boa parte do que eu falei aqui, mas sempre ajuda, sempre soma. Um detalhe ou outro que faltou, falou: isso aqui não tinha lembrado, ou esse ponto eu não tinha feito. Uma coisa que a grande maioria dos ministérios de cura e libertação não fazem é tratar o pecado de bastardia. Eles acabam, um ou outro faz, outros não fazem. Eles também não fazem objeto de maldição. Então manda para ele aí o vídeo, porque isso vai alertá-lo. E se eles tiverem dúvida, então aqui abaixo do vídeo tem o e-mail do ministério, tá? mini.jesuslibertoscativos@gmail.com. Entre em contato comigo, escreve lá, tira suas dúvidas, ok? Isso vai ajudar muitas pessoas. Então, um planta, o outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Eu estou aqui 1h08 aqui, pregando, ensinando, ajudando. Você está me ouvindo, glória a Deus. Então, é simples, você só pegar e clicar no botãozinho aí de enviar, e você envia para todas as pessoas que Deus colocar. Isso não custa nada, não é? Então, Deus me deu graça para ministrar, e Deus está te dando graça para simplesmente enviar só isso, e não paga nada, irmãos. Quer dizer, tudo de graça. Então, amado, é coração, tá bom? Então, eu peço a oração de vocês também, sobre esse ministério, sobre minha vida, que nós sabemos aqui que o inimigo sempre tenta nos parar. Então, que Deus te abençoe ricamente, e toda a honra, toda a glória e todo o louvor por esse vídeo eu dou ao Pai, ao Filho de Jesus Cristo, ao Espírito Santo, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus, e lembre-se, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E lembre-se de orar pelos animais, da sua casa e da casa da pessoa. Sempre proteger, porque o inimigo gosta muito de querer retalhar os animais, cachorro, gato, passarinho, papagaio. Eu já passei por isso e foi muito triste.
E Deus me ensinou, então estou lembrando, ore pelos seus animais, proteja tudo, carro, pertence, família, porque a luta, ela é séria, somos mais que vencedores, mas também não vamos subestimar o inimigo. E Jesus fala, sede simples como uma criança, mas prudente como uma serpente. Então, sempre vigilante, não é? Pedindo para Deus te guardar para impedir os dados inflamados do maligno que entrem na sua mente ou na sua casa, e que assim seja. Glória a Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, fique com Deus.